2h30 de duração, a sessão ordinária da última quinta-feira foi presidida pelo primeiro vice-presidente da Casa, vereador Laércio Sandes, do PMN. No pequeno expediente, o vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, contou a apuração sobre a denúncia de falta de médicos no pronto atendimento Paraíso. Eu fiquei ali naquela unidade por mais ou menos 30 minutos. E nesses 30 minutos, ali entrou aproximadamente umas 30 pessoas pedindo socorro ali naquela unidade de saúde, naquele pronto atendimento. E depois que eu conversei com o secretário, eu liguei para o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é o diretor responsável pelas 3 unidades de saúde que a Fundação ABC administra na nossa cidade. A Fundação ABC agora está substituindo a Santa Casa. E o responsável da Fundação ABC no município é o Dr. Paulo. Conversei com ele e perguntei o que estava acontecendo, que não tinha um médico ali trabalhando. O Dr. Paulo me disse que todos os médicos apresentaram um atestado médico. Eu pedi para o Dr. Paulo verificar o que realmente estava acontecendo, a veracidade desses atestados, porque é uma vergonha deixar o que acontecer o que estava acontecendo. E pedi para que o Dr. Paulo tomasse providências para que no dia seguinte, o mais rápido possível, estivesse voltando ao normal as atividades daquele pronto atendimento. E aí depois ele se comprometeu com esse vereador que estaria tomando providência. No domingo eu confirmei e realmente os médicos voltaram a atender e normalizando aquela situação. Então eu gostaria de que o convênio aí que está sendo assinado entre a Fundação ABC e a Secretaria da Saúde tomasse alguns cuidados, porque ainda não foi, até sábado, quando eu conversei com ele, não tinha realmente assinado o convênio, o contrato com os médicos. A fundação não tinha assinado o contrato com os médicos. Então, gostaria que isso, o mais rápido possível, fosse feito para que não volte mais a acontecer o que aconteceu, porque quem sofre é a nossa população. O vereador Novinho Brasil, do PTN, solicitou à prefeitura a retirada de moradores de uma área de risco no Jardim Arapongas. E tem ali aproximadamente 75 famílias, numa região bem carente e uma região bem complicada, vereador Vitor da Farmácia. E o que me chamou a atenção é que ali do lado daquela comunidade tem aproximadamente 20 ou 30 tanques de armazenamento de combustível. E já fiz várias intervenções nessa tribuna, pedindo a atenção da Secretaria de Habitação, Assistência Social, Defesa Civil, agora juntamente com o Meio Ambiente, porque acredito que se faz mais do que urgente achar um lugar para a remoção daquelas famílias, porque são famílias em área de extremo risco. É ali do lado da Ponte da Trabalhadores, aonde tem ali armazenamento de combustível, aonde já ocorreu ali princípio de incêndio 2 vezes. E agora, vereadores, com aquele incêndio que nós assistimos lá em Cubatão, qual é a conclusão que eu chego? Se ocorrer um acidente daquele ali, naquela comunidade, não há tempo para ninguém retirar aquela comunidade. Mais uma vez eu faço aqui um apelo para a Secretaria de Habitação, que é a principal responsável por moradia, para o pessoal da Defesa Civil, juntamente com o Meio Ambiente, chame a CETESB, chame quem tem que chamar e dê um jeito imediatamente de retirar aquelas famílias dali. Porque muitas vezes se escuta falar nessa cidade, mas quem é responsável por esse tanque? O Estado? A Petrobras? A CETESB? Mas quem é responsável pelas famílias da cidade somos nós. A Tribuna Livre contou com 2 oradores. Amadeu Barbosa reclamou da falta de pavimentação de ruas no Jardim Arujá. Nós ganhamos em 2009 o orçamento participativo, na qual eu participei 3 vezes desse orçamento participativo. Ganhamos em primeiro lugar. Inclusive a documentação está aqui nas minhas mãos, para qualquer um dos senhores ver. A rua Jaboatão, a rua També, a rua Cabo e a rua Timbaúba e o Manuel Cordeiro está intransitável.
Então, um verdadeiro abandono pela administração aqui de Guarulhos, na qual nós temos o direito de pavimentação e não foi feito. O outro orador foi Maurício Siqueira, que já assumiu como vereador suplente do PDT. Ele anunciou a decisão de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigando a Câmara a instituir uma comissão especial de inquérito. O caso se refere a problemas com prestação de contas de creches conveniadas com a Prefeitura em 2008. Esses problemas foram relatados pelo secretário de Educação, Moacir de Souza, em uma audiência pública em 2011. O vereador Geraldo Celestino pediu a instalação de uma comissão especial de inquérito que fosse capaz de averiguar as denúncias relatadas pelo secretário, pelo professor Moacir. Assinaram o requerimento dessa SEI os vereadores Romildo Santos, Wagner Freitas, Guti, Dr. José Mário, Dr. Ricardo Rui, Geraldo Celestino, Dr. Eduardo Carneiro, Índio de Cumbica, Vitor da Farmácia, Alan Neto, Eduardo Soutur, Eduardo Camei e Heraldo Souza. O texto era bem claro e, de forma a não deixar nenhuma dúvida, para quem assinasse: requeiro, adota à mesa a constituição de uma comissão especial de inquérito, nos termos do artigo para fazer a investigação do que disse o secretário Moacir. Entretanto, no dia 9 de novembro, um memorando do então presidente, o vereador Eduardo Soutur, que também tinha assinado o requerimento, solicitava parecer do consultor jurídico sobre um possível impasse na instalação da comissão. Afinal, o artigo 27 da Lei Orgânica do município ainda dá conta de que, para se instalar a SEI, tem que se ter aprovação da maioria, aqui em plenário, em votação aqui no plenário. Só que essa decisão, já em 2008, na época do vereador Albertão, já havia caído por terra, porque a Justiça entende que o artigo 27 da Lei Orgânica do município é inconstitucional. Mas, não obstante a já declarada inconstitucionalidade, em 17 de novembro lá de 2008, 4 vereadores retiraram suas assinaturas do requerimento. E, ao retirarem as assinaturas, o vereador Alan Neto, Eduardo Soutur, Eduardo Camei e Heraldo Souza instalavam poder legitimar a negativa do presidente em instalar a comissão. E deu certo. Com base nessa informação, o requerimento foi arquivado. Mas o vereador Geraldo Celestino não ficou contente e entrou na Justiça e teve uma decisão favorável ao seu pedido de mandado de segurança, dizendo o seguinte: meritíssimo juiz Rafael Tocantins Maltês disse que a expressão maioria absoluta é inconstitucional e que, além disso, teve entendimento de que, ao obter as 13 assinaturas necessárias, configurou-se o quórum exigido e, mesmo com a retirada posterior, estava instalada assim a SEI, a comissão especial. Aí houve recurso, esse recurso foi para o Tribunal de Justiça e agora nós temos aqui a decisão em acórdão, registrado sob número 2015-76184, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 27, dizendo que o requerimento, que conta com 13 assinaturas, é válido, não precisa, portanto, passar pelo plenário e que deve, de uma vez por todas, ser instalada a comissão especial de investigação do que disse o senhor secretário de Educação, Moacir, em 2011, aqui nessa casa. O assunto gerou mal-estar entre os vereadores que defenderam a autonomia do Legislativo. Eu acabei de ouvir, os senhores e as senhoras também, uma decisão judicial, não é uma decisão desta casa, porque para o judiciário esta casa pouco importa, porque para o judiciário e para uma parte da população nós não temos competência. O povo elege quem não sabe legislar, o povo elege quem não sabe falar, o povo elege, segundo o dito popular, elitizado, até quem não sabe ler. E aí eu escuto, nós ficamos pasmos, que tem uma decisão do judiciário para que esta casa cumpra. Não é para que esta casa debata, analise, e aí eu quero dizer com toda a propriedade,
esta casa não tem obrigação nenhuma de cumprir, porque as coisas desta casa são discutidas nesta casa, porque esta casa é uma casa de homens trabalhadores e mulheres trabalhadoras, que foram eleitos e representam a sociedade naquilo que lhes é responsabilidade. Quem determina o que se faz nessa casa somos nós, vereadores. É assim que é. Desde o tempo da Revolução Francesa, quando lá se definiu que a tripartição dos poderes é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Mais atualmente, os mais jovens diria, vereador Mato Grosso, cada um no seu quadrado, né? Essa seria a expressão mais correta para o momento. Quer ser vereador, vai para o voto, ganha, e daí depois de 2017, 1º de janeiro de 2017, instala a SEI, se quiser, ou se puder. Agora, respeita o poder legislativo, que esse poder ele é autônomo, não é o judiciário que vai determinar o que a gente faz aqui, não. À época, eu era presidente da Comissão de Educação, aqui nesta casa, em 2011, e participei de toda essa discussão com relação a parceria que era feita entre a Secretaria Municipal de Educação e todas as entidades conveniadas à época. Aliás, eu tinha conseguido aprovar nesta casa uma lei que regia essa parceria no que diz respeito à cooperação, à complementação do ensino público e gratuito com as entidades conveniadas, principalmente na área de creche. A lei é de 2010. E na época também questionei o secretário. Mas isso é tempo passado. Isto ocorreu em 2011, em outra legislatura, totalmente diferente da legislatura atual. Por isso que inferir que aquela decisão, aquela consulta de uma outra legislatura, ela pode ter validade para essa legislatura, eu acho que é uma inferência simplesmente mais de desejo e não de realidade, não de legalidade. Agora, eu considero também que é necessário que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre a tal harmonia entre os poderes. Quando se trata de matéria constitucional, nós temos ciência que cabe recurso até a última instância. Enquanto não for transitado e julgado, não é o cidadão comum que vai vir aqui impor a decisão de primeira e de segunda instância. Há controvérsia, há discussão, há recursos, lógico que há. Portanto, quando esta casa for notificada judicialmente depois de transitado, não tenha dúvida que terá que cumprir uma determinação judicial. Na sessão de quinta passada, durante a deliberação do requerimento que pede informações sobre a repactuação da dívida do SAAI com a Sabesp, o vereador tucano Romildo Santos criticou o alto valor da dívida e a gestão do setor. A dívida, vereador Panek, não é toda a dívida do SAI. É que o SAI deve só para a Sabesp, para um fornecedor, que é o maior fornecedor. Agora imagina quanto que o SAI deve para essa cidade, para os fornecedores. Deve ter muitos mais fornecedores. Então, 2 bilhões e 300 é mais do que 50% do que o município tem por ano para gastar, que é 4 bilhões e 400. Como que aconteceu? Chegou nesse valor? É um absurdo, é um absurdo. Eu não consigo entender, porque o prefeito de Guarulhos, em 2001, no primeiro mandato do Eloy Petar, e em 2002, quando ele foi eleito deputado estadual, com o apoio do Eloy, ele foi superintendente do SAI, virou deputado estadual. O lema dele era água, água é vida, água é vida. E agora a gente vê que a água do SAI está morta. É brincadeira. Se a Sabesp tivesse que realmente cancelar o fornecimento de água dessa cidade, iam dizer que o governador
era irresponsável, que a Sabesp não tem responsabilidade. Agora, se fosse o contrário, eu queria ver como funcionaria. Está faltando gestão na superintendência do SAI. A vereadora professora Eneide, do PT, ressaltou que a dívida do SAI é antiga. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2001, chegou uma primeira conta da Sabesp, na Secretaria de Educação então, que era mais de, naquela época, eu fiquei espantadíssima, porque eu nunca tinha visto uma conta tão alta, mas era coisas assim de 21 mil reais. Eu falei, mas a respeito do quê? Tinha 60 escolas na cidade. Eu falei, onde que está esse... de onde vem isso daí? E aí fomos investigando. Pedimos para a auditoria interna, que a prefeitura desde 2001 tem auditoria interna de todas as contas, não é? E aí a gente foi verificar que existia uma crise enorme na cidade, e o Almeida foi o primeiro superintendente que nos trouxe essa história de toda a crise da época do SAI. E, evidentemente, Soberana, Pimentas, tudo quanto é bairro na cidade, era pneu queimado todo dia porque não chegava o caminhão de água. Aí nós fomos descobrir que se referia, aquela conta da Secretaria de Educação em específico, se referia a inúmeros caminhões de água que tinham sido adquiridos há 10 anos atrás, para poder levar água para as escolas poderem funcionar. Eu não estou querendo dizer com isso que não haja responsabilidade de governantes atuais ou só do passado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tudo tem uma história. Então é por isso que eu sou favorável, sim, ao encaminhamento de solicitar essas informações deste requerimento que aqui foi colocado. Porque a gente vai ver que essa conta que nós estamos disputando na justiça para não pagar, porque não sabemos se é real, estamos disputando e perdemos na justiça, se refere a mais de 20 anos de não pagamento de contas. No grande expediente foram deliberados 21 requerimentos. Já na ordem do dia, os 6 primeiros itens foram prejudicados por falta de parecer. Os parlamentares enviaram para a mesa do prefeito um projeto que cria o Disque Denúncia de Maus Tratos a Animais. O dispositivo é de autoria do doutor Alexandre Dentista, do PSDC. A Casa aprovou ainda outros 2 projetos em primeira discussão e votação.